Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades. Está começando mais um vídeo aqui no canal do Geek and Load e hoje nós vamos falar sobre a série do Punho de Ferro na Netflix. Nas últimas 2 semanas tem surgido muitas críticas à série da crítica especializada e nós resolvemos falar um pouquinho dela aqui, nós já terminamos de assistir a temporada inteira dessa vez, e nós resolvemos falar um pouquinho dela de se responder essa pergunta, né? É tão ruim assim Punho de Ferro da Netflix? Respondendo, não é tão ruim. Não é horrível, nada disso, mas também não é muito bom lá não, tá? Acho que minha maior dica, assim, pra essa série é vão assistir sem muita expectativa, tá? Vamos falar, assim, também um pouquinho dos problemas dela, né? Ela tem um início muito lento. Os primeiros episódios, pouca coisa acontece. É mais um desenvolvimento, assim, do ambiente, do personagem, dos personagens secundários. Mas mesmo assim, ela demora muito pra resolver algumas coisas. Já a segunda metade da temporada, a que não foi enviada pra crítica especializada com antecedência, digamos assim, todo mundo que eu conversei, achou bem melhor que a primeira metade da temporada, sem dúvida, né? Tanto que esses 3 primeiros episódios da temporada, eles são bem lentos, assim, não acontece tanta coisa, a gente não conhece também tanto do personagem. Esses 3 episódios é mais o Danny Rand voltando depois de 15 anos da sua provável morte, voltando, tentando provar aquele. Então ele demora uns 3 episódios pra provar pro mundo, digamos, que ele é o Danny Rand de verdade, que ele é o herdeiro da empresa Rand e tudo mais. O problema é que, assim, a gente como público, a gente já sabe que ele é o Punho de Ferro, sabe que ele é o Danny Rand, então não fica aquele suspense, assim, de, será que é, será que não é? Então isso acaba frustrando muita gente, eu entendo isso, né? Já em relação a isso também falando, essa temporada é muito da origem do herói. Meio como foi a primeira Demolidor, mas assim, não com as mesmas qualidades, digamos, assim, não com o mesmo pique, assim, a velocidade dela, né? Outra coisa que reclamaram muito da série é do Finn Jones, do antigo Loras de Game of Thrones, como o personagem principal, como Danny Rand e Punho de Ferro. E assim, ele não tá tão ruim quanto falaram, pelo menos pra mim, mas ele também não brilha muito. E em certos momentos eu concordo que quando o personagem tem que se exaltar, assim, tem que passar raiva, esse tipo de coisa, a atuação fica muito fraca dele, mas dá pra ver que ele vai meio que se adaptando. Quando os momentos mais, assim, light, digamos, ele manda bem, bem, assim, digamos, né, entre aspas. Ele não compromete, eu não acho que ele também não comprometa a série toda com um touro, assim, péssimo, né. Tanto que eu acho que ele, como um personagem não, assim, principal, como um protagonista extremo, nos defensores que vai ter tanto ele, o Punho de Ferro, o Demolidor, a Jessica Jones e o Luke Cage, eu acho que ele vai também ficar melhor, porque ele não vai incomodar tanto, não vai exigir tanta atenção dele. Eu acho que vai ser ele como não principal, com certeza vai ficar melhor do que como um personagem principal, porque, querendo ou não, tem mais holofote, tem que mostrar mais gama de emoções maiores durante a temporada mais vezes, né? Então acho que pro Defensores a coisa vai estar melhor, sem dúvida. Eu acho que um grande problema da série foi que os personagens secundários, eles não se destacam muito, não sobressaem, você não cria uma empatia muito grande, né? Tanto que os que mais sobressaem são personagens que a gente já conhecia, que é a Claire Temple, que é a Rosario Dawson que faz, que tá no Demolidor, apareceu no Jessica Jones, apareceu no Cage em todas as temporadas até então, e a Jerry Hogarth, que é a Carrie-Anne Moss do Matrix, que ela faz a advogada Hogarth. Ela faz, obviamente, a mesma personagem e ela tá bem como personagem. Ela é um personagem legal, dá uma quebrada num ritmo meio assim, paz e amor da série, é um personagem mais pé no chão, digamos assim. Nesses primeiros episódios, que bateram muito na terra também, foram que, assim, as lutas demoram a acontecer. Pra um personagem como o Punho de Ferro, que é um mestre em arte marcial, que vem de uma cidade mística que não aparece na Terra, se espera muito disso, muito do misticismo, muito de lutas, assim, com coreografias boas, e elas demoram pra acontecer, tanto que a primeira grande luta é no 3º ou 4º episódio, num corredor, que é bem legal essa luta, mas depois essas lutas vão melhorando sim, elas vão ficando um pouco melhores, mas mesmo assim elas são melhores que, por exemplo, da Jessica Jones e do Luke Cage, sem dúvida, tá? Um problema pra mim, pessoalmente, também, é que pouquíssimo foi mostrado sobre Kunlun e sobre o treinamento do Danny Rand pra se tornar o Punho de Ferro. O treinamento aparece em um flashback ou 2 no máximo, e olhe lá. E Kunlun, a cidade em si, ela não aparece. Ou ela aparece de fundo, ela aparece meio que ela num cômodo, ou conversando com alguém. Ele fala muito sobre a cidade, mas pouco é mostrado, né? E também, assim, a gente vê muito só do flashback do acidente do Danny Rand, no avião, quando os pais dele morrem, né? Isso não é spoiler, tá, gente? Isso é a premissa básica, você descobre nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio. O problema é que esse flashback, ele é meio mal feito. Ele não é mal feito, ele é meio mal dirigido, digamos. E como ele aparece várias vezes em vários episódios, ele incomoda. Pelo menos pra mim, essa repetição me incomodou, né? Essa falta de Kunlun e essa falta de flashbacks e essa insistência no flashback do acidente, pra mim é muito claro que que a série teve um orçamento muito baixo pra o que deveria ser, né? Dá pra ver que ela é a série mais barata de todas as da Netflix até o momento, isso é meio óbvio. E pelos cenários, assim, você consegue ver que não tem muito dinheiro investido. Assim, os cenários muitas vezes se repetem ou são, assim, closes mais fechados, em momentos mais, assim,
em vários momentos são mais fechados. Você não vê um grande cenário muitas vezes na série. Você não vê, assim, tem uma hora que eles viajam, por exemplo, não vou falar pra onde, por quê. E você percebe que, assim, cara, é qualquer lugar. Não dá pra ter ideia disso. Também, fora isso, já falando um pouco também sobre os personagens secundários, os vilões não são muito inspirados. Tirando uma vilã do Demolidor que reaparece, tirando essa vilã, os outros são meio que whatever, saca? Tem um grande vilão na temporada, mas ele também, assim, um grande problema disso é que não tem um foco na direção de um grande vilão. Não tem um grande vilão que vai premiar a temporada toda, como, por exemplo, foi o Rei do Crime na primeira do Demolidor, ou Killgrave na Jessica Jones, que foram grandes vilões que apareceram depois de 2, 3 episódios, eu acho, mais ou menos, que foram permeando até o fim da série. Vai mudando isso. A gente tem um grande vilão, mas assim, ele muda o foco. Tem esse vilão no início, e depois você muda o foco pra outro vilão, depois você muda pra outro, e depois você volta pra esse primeiro vilão que é no último episódio que ele vai ser enfrentado de verdade, né? Mas assim, a gente tá falando dos problemas aqui, só que a série não é assim horrível, você consegue assistir muito bem ela. Eu acho legal que ela apresenta um lado mais místico para séries, tanto da Marvel também, e também seguindo o lançamento do Doutor Estranho no final do ano passado, é um bom momento para lançar um Punho de Ferro, para mostrar que tem muito mais dentro desse universo cinematográfico da Marvel. É uma série que, ok, você vai conseguir assistir. Foi a série que eu vi mais rápido até agora da Marvel, de todas, porque assim, ela instiga você a assistir um pouquinho, ela não te cansa em momento nenhum, como, por exemplo, talvez o Luke Cage me cansou muito, ou ouvi muita gente falando que Jessica Jones cansou muito. A mim não cansou, mas eu vi muita gente reclamando disso. E dá pra ver que, assim, digamos que o Punho de Ferro, ele dá pra ver que ela tem uma pegada mais leve, assim, no sentimento, no dramático, ela não é tão carregada. O problema dela, principal pra mim, tirando esses problemas, que assim, esses problemas que eu disse, eu acho que você consegue ficar de lado se você gostar da série, você vai investir, né, digamos assim. Muita gente eu sei que vai incomodar, e assim, eu não acho que ela é uma série muito boa, mas também ela não é uma série horrível, uma série meio termo, bem meh, assim, pra passar realmente, que é um grande problema. Pareceu que ela foi uma série feita pra levar logo aos defensores. Ela demorou pra ser produzida, começar a ser produzida, ela demorou pra ser confirmada, o lançamento e tudo mais, e dá pra ver que ela foi meio que feito assim nas pressas, um pouco nas coxas, pela Netflix e pela Marvel, o que é uma pena muito grande, né? E esse é um problema pra mim da série, que ela não vai ser uma série com um público definido. Ela não vai agradar nem ferrando a crítica, pessoas que não investem assim nesse lado mais heróico, digamos, das séries da Netflix, mas também não vai agradar muito aos fãs do Punho de Ferro dos quadrinhos, por exemplo, que ela entrega muito pouco do grande herói Punho de Ferro, do grande mestre das artes marciais que a gente quer ver. A gente quer ver o Punho de Ferro vestido de Punho de Ferro, e isso a gente não vê na série, digamos. A gente vê em um momentozinho aqui lá, um momentozinho bem simples, que é bem legal, mas a gente não vai ver isso. Eu espero que pra próxima temporada, se tiver, ou se tiver nos Defensores, ele possa realmente abraçar esse lado mais heróico, mais super-herói, tipo de quadrinhos mesmo, assim, com uniforme, com tudo mais envolvido, né? Eu espero muito, assim, e por mais de todos esses problemas que a gente falou aqui, é uma série que você vai assistir, você vai, assim, achar ok, não vai te incomodar tanto, não vai te deixar vontade de furar seus olhos. Eu tô aguardando assim, uma segunda temporada com mais orçamento e com mais elementos do herói Punho de Ferro em si, e dá pra perceber, conhecendo um pouco da Marvel, tanto nos cinemas quanto da Netflix, eu espero que exista uma segunda temporada de Punho de Ferro. Até acredito que vai existir, mas espero que ela seja mais super-heróica, com um orçamento maior, pra gente ver toda essa potência do Punho de Ferro, tudo que ele pode ser de verdade, né? Mas se você é fã, por exemplo, das séries da Netflix, da Marvel, você é fã de Punho de Ferro, você gosta do universo da Marvel, pode assistir sem medo, você vai achar legalzinho pelo menos, vai te fazer passar um tempo, e infelizmente é isso que essa série entrega. Você passa o tempo, não é uma série que nem a primeira temporada do Demolidor, que você ficou realmente empolgado, ou da Jessica Jones, que tem um vilão que você vai lá e você fala, puta, que legal, quero ver onde vai dar isso. Você assiste a série, você fica instigado pro futuro dela, mas assim, ela vai e passa, provavelmente daqui a 2 meses ninguém vai lembrar dela, infelizmente, da primeira temporada. Vamos ver se a Netflix vai entregar uma segunda temporada, vamos ver o que vai ser feito do personagem do Defensores, que eu acho que vai ter uma dinâmica bem legal entre os 4. Aguarde, eu sei que às vezes é pedir muito, mas aguarda até o 5º, 6º episódio, que depois vai melhorando depois disso, mas mesmo se você não gostar dos primeiros episódios, assiste pelo menos até o 5º, 6º. Se você desistir no 7º, 8º, a gente não pode falar nada, beleza, mas é uma série que pra mim vale a pena se você assistir até o... Por hoje é só, gente, a gente fica por aqui, siga a gente no Facebook, no Twitter, se inscreva aqui no canal, até a próxima e tchau, tchau.